Todos, coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos dar início à última etapa da conferência em família. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Você pode cumprimentar 2 a 3 pessoas que estão do seu lado. Dar um abraço. Fala, é bem-vindo neste lugar. A casa é sua. Fique à vontade para que nós adoramos ao Senhor em família nesta noite. Glória a Jesus. A palavra de Deus nos diz que no último dia da festa, o Senhor levantou e disse: Jesus, quem tem sede, vem a mim e beba. Você tem sede de Deus? Ele está aqui nesta noite. Eleve as suas mãos de direção ao seu lar. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, estamos na Tua presença, onde cremos que tem uma fonte de água jorrando neste lugar. Águas que curam, águas que purificam, águas que libertam, águas que transformam. E temos a convicção, Senhor, que talvez tenham pessoas que, talvez nesses dias todos, mesmo independente de estarmos numa festa, há uma tristeza no seu coração. Mas a água que purifica pode limpar toda a tristeza, lançar tudo por terra, e o Teu povo está aqui para Te adorar em espírito e em verdade. Traga uma resposta àquele que precisa. Os que ainda não chegaram, tragam debaixo das Tuas potentes mãos. Livre de acidente, livre de homens maus. Os que não estão aqui, Tu sabes e conheces o coração do Seu servo. Mas nós que estamos aqui, estamos com os nossos corações abertos, sedentos de Ti, tendo a certeza que sairemos daqui com uma resposta. Os Teus servos que estão aqui preparados para ministrar louvores ao Seu santo nome. Receba a adoração dos Seus servos. Unge as vozes, os instrumentistas, Senhor amado, que cada nota musical seja direto do Seu alto trono para nossas vidas. Continue nos abençoando, nos dando da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba nossos aplausos em nome de Jesus. Glória a Deus. Fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Eu bem sei, não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande
Aleluia! Vamos agradecer ao Deus que nos fortalece, que fortalece a nossa família. Vamos continuar adorando esse Deus. Eu não preciso
gostaria que você procurasse o seu familiar, se você está do lado da sua família, se junte com ele nesse momento. E vamos fazer um ato profético aqui, em forma de canção, elevar esse momento ao Senhor. Procure o seu familiar aí, se junte com ele, vamos adorar juntos ao Senhor, porque essa noite é uma noite profética, é uma noite especial em que Deus movimentará o nosso lar para um nível diferente. Creia nisso. Aquilo que você tem passado, te angustiado, você vai vencer em nome de Jesus. Se junte aí com o seu familiar e vamos continuar adorando no Senhor nessa última canção, em nome de Jesus. Glorificaremos
é digno. Aleluia! Aleluia! Temer porque se eu estou Por quem nunca perdeu batalha. o seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Diga temer porque se eu estou, eu e a minha casa, o inimigo não vai entregar a sua família. Aleluia! Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio. Declare a tempestade, e no vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Mais uma vez, diga: temer porque se você está guardado por quem? Seu nome é Jeová, Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Diga para alguém perto de você, você e a sua família vão para a eternidade. Aleluia! Você pode aplaudi-lo mais uma vez nessa noite? Tome seu assento. Aleluia! Vamos parar, que se deixar eu vou embora, né? Então. Cadê o Bruno Bispo? Entrei certinho, viu? Certinho. Que maravilha estarmos na casa de Deus em mais um encerramento de conferência. Ontem à noite, primeira etapa, hoje pela manhã, segunda etapa, e hoje já um encerramento dessa conferência especial, conferência de família. Eu acredito, irmãos, que a conferência de família, ela está no mesmo patamar que a conferência de começo de ano, muito obrigado, e que o Aviva, porque é um evento que engloba toda a igreja, não que os outros não englobem, né? Conferência de mulheres, a gente está junto, de jovens, de adolescentes, de homens, a gente está sempre junto, mas de família é todo mundo junto e literalmente misturado. Por exemplo, tinha um evento ontem para a juventude, na sede, aí o pastor falou, ó, se tiver conferência lá e tal, vê se dá para ver. Eu falei, não, essa não dá não, porque aqui é conferência de família, a juventude tem que estar aqui, tem que estar todo mundo aqui, não é isso? E a gente está aqui, está feliz, enfrentando as nossas lutas, mas aqui estamos nós, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor mais uma vez nessa noite? Anotei teu nome aqui, ó.
falou, esse aqui está melhor. Estava desligado. Maravilha. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Já está com a gente a mensageira desta noite. Fica de pé, Thaís, para a gente agradecer a Deus pela sua vida. Os 4 vieram. Vieram os 4, tem um ali dentro, né? Tem um aqui dentro. E ela veio derramar mais um pouco dessa unção de gravidez que andou circulando aqui a igreja, né? Até os solteiros deram glória agora. Irmão, o negócio aqui ficou quente, viu, Thaís? Um tempo aqui, você já veio aqui nesse inteirinho, né? Você viu que aqui tinha um monte de grávida aqui. E agora, como estão acabando as grávidas, que as crianças estão nascendo, eu profetizo mais gravidezes aqui, em nome de Jesus. Ué, cadê o glória a Deus? Cadê o amém? Tem um amém ali, né? Daqui a pouquinho ela vai estar aqui ministrando. O pastor Miguel está em Natal, não é isso? Está lá em Natal e ela está aqui com os 2 meninos e o Daniel, né? Que está ali dentro ainda no finalzinho da gestação, vai ministrar aqui a palavra daqui a pouquinho. Bom, a gente, irmãos, é uma igreja que não para, né? Não tem... Dá um exemplo que não para. Quando começa o ano, a gente dá uma respirada e já vem logo uma conferência. Então, aqui a gente já começa assim, acelerado, e não tem. Irmão, aqui a gente nem passa embreagem, o carro aqui é automático, vai direto. É CVT, o câmbio vai direto. Então, termina hoje a conferência, mas amanhã já tem Escola da Palavra, 19h30, que é um dos cultos oficiais. Quarta-feira tem tarde profética, pastor Alexandre pregando aqui às 17 horas uma mensagem. Na quarta-feira também à noite, o culto do sobrenatural, pastor Bruno Bispo prega uma mensagem. Na quinta-feira, culto da vitória, pastor Leandro Correia, pastor, alguns o conhecem como Só Vitória, né? Pastor Leandro Só Vitória está aqui pregando uma palavra nesse culto de quinta-feira, que é o nosso culto de campanha, onde a gente apresenta a Deus a nossa necessidade, aquilo que está nos incomodando, aquilo que está tirando o nosso sono. É nesse culto que a gente faz a campanha, 7 quintas-feiras, 7 semanas em oração, você em oração pelo seu propósito, esperando e buscando uma resposta do Senhor. Na sexta-feira, às 8h30 da manhã, a irmã, diaconisa ela, né? Sabrina, está aqui pregando uma mensagem no culto de intercessão, e o 6D dos nossos adolescentes, dos nossos interligados, às 19 horas. Também, pertinho desse horário, só que um pouquinho depois, 19h30, tem conversa franca dos homens vencedores. E é assim, irmão, aqui a gente não para. Tem um negócio aqui, que colocaram o meu nome, sem nem me consultar, achando que eu sou muito bom nisso. Eu não sou bom, mas tem aqui acho que é um vôlei, não sei se é nesse que eu estou, mas tem um voleibol com churrasco. Com churrasco? Mas está marcado aqui agora. Esse aqui é na praia. É? Esse aqui vocês não me botam, no que tem churrasco vocês não me botam, né? Que é de jovem e de churrasco vocês não me botam. Vocês me botam naquele que eu tenho que pagar para participar, né? Esse vocês me botam, né? Entendi. Mas tem aí um voleibol da nossa garotada aí, dos nossos jovens, com churrasco, às 19 horas, Espaço Praia Nilópolis. Eu nem sabia que Nilópolis tinha praia, gente. Gente! Eu morei aqui muitos anos, hoje eu moro ali em Jacarepaguá. Foi só sair que apareceu uma praia em Nilópolis, é isso mesmo? Não é não? É praia mesmo? Eu já entendi, estou sendo aqui lúdico, né? Então tem aí um Espaço Praia Nilópolis, é profético, né? Irmão, pensem comigo, se Nilópolis virar praia, o que vai ser de Bangu, Realengo, Campo Grande, centro do Rio? Vai tudo alagar. Então não pode ter, deixa como está, porque essa pessoa precisa de vida, né? Mas a gente tem aqui alguém que já fez aqui um investimento e colocou um nome bonito, Espaço Praia Nilópolis, às 19 horas. Se você tiver interesse, tem que procurar aí a liderança da juventude. Domingo pela manhã, nós voltamos à nossa normalidade. Hoje, eu pedi para não fazer aqui amanhã com Deus por conta dos preparativos da primeira etapa da conferência, mas domingo pela manhã, regularmente, nós temos amanhã com Deus, que é um espaço para você vir, orar de joelhos. Tem sempre um pastor com a sua esposa, ou na impossibilidade da sua esposa, esse pastor está acompanhado aqui de um diácono, orando de joelhos com você ali, de 8h30 até 8:55, 9 no máximo, para depois você poder tomar um pequeno café e participar aqui direto do culto de celebração às 9h30 da manhã. Então, se você vier para amanhã com Deus, você já fica aqui no culto de celebração, que nós temos 2 etapas.
8h30 da manhã, 9h30 da manhã e 18h30, que é essa reunião que nós estamos agora. E para os interligados, para os adolescentes, a escola da palavra deles não é na segunda-feira, amanhã, junto com todas as demais, é no domingo, durante o culto de celebração. No dia... A gente realmente não para, irmão, meu Deus do céu. No dia 4/10, tem a conferência do socioambiental, mas a minha sorte vai mudar. 2026, minha sorte vai mudar. Quando o Senhor restaurou a sorte dos que sonham. Então, no sábado, no dia 4/10, conferência do socioambiental, tem palestra com a pastora Ana Clara Sterck, tem ação social aqui na igreja, aferição de pressão, bazar solidário, sobrancelha gratuita, é sobrancelha, né? Orientação jurídica e muito mais, de 9 às 16 horas. Você que vai trabalhar, chega cedo, vai ter aqui, pelo menos aqui, um petit déjeuner, um suquinho de caju para você tomar, para você ficar aqui um tempão, mas vai vir uma equipe aqui, eu acho que é nesse dia que vem a equipe do Hemorrio, não é isso? É no outro, dia 11, tá. Então, já é direto assim, um sábado, depois outro. Vocês estão muito acelerados. Onde é que vocês, com que pastor que vocês aprendem a ser acelerado assim, gente? Eu sou calminho. Eu sou calmo. Eu tenho andado calmo, né? Então, nesse sábado não, mas no outro vai ter aí, a gente deixa para anunciar já no domingo que vem, mas tem aqui toda essa agenda de atividades aqui no sábado, dia 4, tá bom? É importante que você que quer participar, procure aqui a Jossana ou a Gláucia. Faz o sinal aí, Jossana. Se você quiser participar, como é que eu faço para participar? Como é que eu faço para contribuir? Tem um negócio que eu faço que pode ajudar, você pode procurar a Jossana aqui. E essa atividade aqui, ela não é uma atividade endo, é uma atividade out. Então, a ideia é que a gente traga pessoas de fora, para a gente, como igreja, servir a nossa comunidade. Claro que se você estiver aqui, né, você chega aqui com aquela taturana, você vai fazer essa sobrancelha, irmã, é claro que vai. Né? Mas, assim, o alvo não é você, o alvo é a comunidade. Mas todos nós seremos atendidos de alguma maneira. Né? Então, sábado 4/10, tem aqui de 9 às 16 horas. Aí sim, no dia 18, eu geralmente não anuncio coisa muito longe, mas como isso aqui tem que ter inscrição, aí esses aqui eles me colocaram, porque tem que pagar, quando tem que pagar eles me botam, né? Aí tem a Manhã Olímpica 2, nós já tivemos a primeira Manhã Olímpica aqui, foi lá na Vila Olímpica, foi maravilhoso, fizemos uma caminhada com a família, e lá eu provei. Quem esteve viu, como eu sou atleta. Uma voltinha só nada. Uma voltinha só. Quantas voltas tu deu, mulher? Cada um na vocação que foi chamada, irmã. Ela deu 5 voltas andando. Eu, 2 voltas no trote, né? Mostrando ali o meu porte atlético. E vai ter aí a segunda Manhã Olímpica no dia 18/10. Torneio de voleibol, corrida, Connect Interligados, caminhada da família e... se você quiser participar, você tem que se inscrever na secretaria com a Sabrina lá. Na saída, você pode procurar a Sabrina lá e pegar mais informações. Tem aqui também a conferência... Meu Deus do céu, outra. Mas como é que é isso, gente? Sai de uma, cai em outra. Não, porque essa aqui é a encomenda. Né? Quando é a conferência da juventude? É outubro, né? É 20 alguma coisa de outubro? Cadê Mateus? Eu vi Mateus aqui. É que dia de outubro? 25 e 26 de outubro, conferência da juventude, mas você que é jovem, quer participar com a camiseta, você tem que fazer a sua encomenda. A gente só vai pedir camiseta para quem fechar a sua encomenda, tá bom? Não vou nem falar o valor para você, porque senão você vai tirar agora do bolso e vai... Você é tão... O que é R$98 uma camiseta, né? Não é isso tudo não, tá bom? Você pode procurar lá e tirar, tá aí, o preço está aí, R$65 para você encomendar a sua camiseta. Você pode procurar o André ou o Mateus, o líder e o vice-líder da nossa juventude. Já que eu falei em grana, capilé, bufunfa, gaita, prego, arame, ferpela, money, vamos ofertar ao Senhor com alegria, amém? E tudo que a gente faz aqui, irmão, eu vi o Leandro, eu não estava aqui ainda, um dedo duro me dedurou, dizendo que eu não estava aqui, mas todo mundo sabia, né? Mas ele dedurou em rede nacional, em rede internacional, em rede galáctica, porque foi pela internet, né? O dedo duro me dedurou. Mas eu estava assistindo, eu falei de manhã, e vi o Leandro aqui falando que
fácil falar de oferta nessa igreja. Ele até falou, é fácil e é difícil, tal. Mas ele falou que é fácil falar de oferta nessa igreja. E é uma realidade. Por quê? Primeiro, porque a gente vê para onde vai o recurso. Você sabe, vem para cá, para manutenção da casa, para o bom processamento do culto, para pagar aluguel desta filial, que não é um imóvel próprio, para fazer melhorias aqui, para fazer manutenção de equipamentos, para adquirir novos equipamentos, para deixar o que está funcionando seguir funcionando, para abrir novas igrejas, para ajudar outros ministérios. Então, você sabe. Primeira coisa é que você sabe, por isso, torna-se fácil. Segunda coisa que também faz se tornar fácil ofertar e dizimar nessa igreja, a transparência que ela tem. Você, de fato, percebe onde é aplicado o seu recurso. Você sabe que o seu recurso não vem para o bolso do seu pastor. Muito pelo contrário. O seu pastor também tem o seu trabalho e é ofertante e é dizimista. Em todos os cultos que eu estou, seja aqui, seja em qualquer outra filial, ou qualquer outra igreja que eu vá convidado para alguma coisa, que eu vá pregar, que eu vá assistir um culto, que eu oferto. E a outra coisa que torna fácil é que você também percebe na sua própria vida o reflexo de ser ofertante, de ser dizimista. Pastor, eu não estou vendo ainda. Calma. Quando você não está vendo, alguém está te contando o que está acontecendo na vida desse alguém e serve para você de combustível para seguir sendo liberal, para seguir sendo fiel, porque já já chegará para você que ainda não está vivendo um tempo de uma virada tremenda nessa área financeira, ao ponto de que em breve é você que vai estar aqui dando um testemunho do que Deus fez na sua vida, do que Deus fez na sua casa. E o interessante sobre a oferta, interessante sobre o dízimo, é que, ao contrário de uma lei natural, isso está fiado, está ligado, está alinhado com uma lei sobrenatural. Porque se fosse só natural, você dá oferta, você dá dízimo, você tem dinheiro, você tem recurso. Mas isso não está só aí. As janelas do céu se abrem de uma maneira ampla, então você planta o que é o suor do seu rosto, o seu sacrifício pessoal, racional, mas você não colhe só em finanças, você colhe em saúde, você colhe em proteção, você colhe em provisão, você colhe em promoção, você colhe em presença de Deus dioturnamente em você e com a sua família. Eu estou dizendo para você que você planta finanças, mas você colhe em diversas outras áreas. Por quê? Ao contrário da lei natural, a semente não dá só o mesmo fruto no reino de Deus. A semente no reino de Deus, como ela é dispensada para diversas áreas, ela também traz frutos para aquele que planta em diversas áreas. Exemplo. Aqui, dos dízimos e das ofertas, e juntamos aí, às vezes, quando temos Santa Ceia, a gente faz uma coleta de mantimento, mas não se iluda, o que a gente faz de coleta de mantimento não resolve o tamanho da pequena ajuda que a gente dá para algumas famílias aqui. Então, é também do dízimo e da oferta que isso sai. E eu estou dizendo para você que essa semente também vai alimentar pessoas e que dá também para você o mesmo resultado que ela aplica na vida de pessoas. Significa o quê? Você já é inteligente, você já entendeu. Eu estou dizendo para você que quando você entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta, você não tem só dinheiro, você tem a sua alimentação e o sustento da sua família assegurados. Pastor, então, se eu me tornar dizimista, eu nunca mais vou passar dificuldade? Eu não estou dizendo isso porque eu não sou aqui leviano e vou ficar iludindo você. Eu passo até hoje. Não necessidade, mas algumas dificuldades. Mas necessidades, absolutamente todas elas, o Senhor supre. E como é que supre? Brotando dinheiro da janela, surgindo na conta? Não, também não sou leviano em dizer que é assim. Mas eu estou dizendo que às vezes elas se apresentam. E ao passo que elas se apresentam, às vezes no deadline, no último momento, chega o recurso para suprir aquela necessidade. E essa é a prosperidade. Em nome de Jesus, todos aqui nessa casa que são ofertantes, todos aqui nessa casa que são dizimistas, já experimentaram e seguirão a experimentar a boa mão do Senhor, porque Deus não deve nada para ninguém. Amém? Os irmãos e as irmãs vão distribuir os envelopes. Eu daqui a pouco volto aqui para orar por você que vai ofertar, que vai dizimar. Se você tem aí uma necessidade de utilizar-se da máquina de cartão, você que está visitando, daqui a pouco eu vou te apresentar. Se você veio desprovido e essa palavra te convenceu, você quer ofertar, mas não tem aí em espécie, você pode solicitar, vai chegar uma máquina para você ofertar. Se você vai dizimar,
peça um envelope de dízimo, que esse a gente só entrega para quem solicita. E já já eu volto para orar pelos ofertantes e dizimistas.
Levante seu envelope. Vamos orar. Pai, aqui estão irmãos e irmãs que entendem a importância de serem semeadores, porque esta casa é um terreno fértil. Portanto, eu te peço, Senhor, que segundo a tua palavra e não a minha, a provisão do Senhor alcance todos aqui que são fiéis e liberais. E que em nome de Jesus também, se alguém ainda não tem recursos, mas já tem um coração liberal e fiel, que é a realidade desse irmão que hoje está levantando o envelope vazio e dizendo: pai, eu queria ofertar, mas não consigo porque não tenho trabalho, estou desempregado, não tenho renda, que a realidade desse irmão, dessa irmã, mude ainda nessa semana, em nome de Jesus, amém. Passe o seu envelope para a extremidade, se ele for de oferta, se ele for de dízimo, vou pedir para você mesmo se levantar e você coloca aqui em um dos dois gasofiláceos, que são essas caixinhas de madeira aqui à direita e à esquerda. Maravilha. Vai ficar um pouco confuso, e eu já disse para vocês que conferência quebra um pouquinho da liturgia, né? Mas fica tranquilo que é culto do mesmo jeito. Vai ficar confuso por conta do movimento, mas eu preciso acelerar aqui, otimizar o nosso tempo. Eu quero saber quem aqui está visitando a gente, não é membro dessa casa, ou é de outra igreja, ou não é de igreja nenhuma. Faz um sinal assim como está fazendo essa querida aqui. Tem mais alguém? Seja bem-vinda. Mais alguém que está visitando a gente? Mais alguém? Quem está visitando a gente aqui? Lá atrás tem um querido. Cara, você não é visitante, hein? Ó, vocês são daqui, hein? Eu estava pensando em vocês outro dia, Igor. Deus abençoe vocês. Vocês vão receber aí um papel. Tem isso? Levanta a mão se você está visitando aí. Fica com vergonha, não. Fica com a mãozinha levantada, que vocês vão receber um presentinho aqui da nossa igreja. Tem mais alguém? Tem ali então uma jovem, lá o casal, e aqui uma outra jovem. Fica com a mãozinha levantada, você que está visitando a gente, que você vai receber um presente nosso aqui. E enquanto esse presente não chega, alguém vai encostar no seu ombro aí, vai dizer: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Sintam-se sempre bem aqui nessa casa. Essa casa aqui é de vocês. Casa do nosso Pai, a gente fica à vontade. Sou o pastor Rafael, pastor dessa igreja, apesar de não parecer. Já tenho uma certa caminhada nas costas aqui nessa igreja, né? São 7 anos pastoreando, mais 12 membrando. Então, são 19 anos aqui. Eu cheguei aqui com 2, né? 2 mais 19, você soma, faz a minha idade. Não, é porque eu tive um hiato. A Thalita está ali, eu tenho 19, porque eu tive um hiato, Thalita. Eu saí para dirigir outra igreja, fiquei 6 anos fora, né? Então, mas aqui nessa filial, é isso? 7, com 12, 19. Uau! Eita, Jesus! Será que eu aguento mais tempo? Vocês me aguentam? Jura? Porque eu aguento vocês mais um pouco. Eu aguento. Maravilha. E a nossa igreja é pastoreada pelo pastor Silas Malafaia, que é o pastor presidente. Sinta-se sempre bem. Aqui nesse materialzinho que você recebeu tem um livro do nosso pastor, tem também um folder que conta um pouquinho da história da nossa igreja e um QR Code. Se você quiser receber um pedido de oração, você aponta a câmera do seu telefone, você vai ser jogado lá para o nosso site, vai escrever o seu pedido de oração e tem um grupo de irmãos e irmãs aqui que oram por vocês. Sejam sempre bem-vindos, viu? Bom, eu quero aqui convocar o coral da família. Vem para cá, o coral da família. Vem cá. Vocês vão adorar o Senhor agora aqui.
bendita, abençoada pelas mãos do Salvador. A nossa mesa, nossa despensa, provida de tudo que é bom, que vem do Senhor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Nossa família seja bendita, abençoada pelas mãos do Salvador. Nossa herança, nossa descendência, por sua terra que nos prometeu o Senhor. Nossa casa essa paz e harmonia, só milhões de glória e alegria. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. E quando o inimigo atacar, o guarda de Israel não dormirá. Nenhuma arma contra nós prosperará. Nossa família prevalecerá. E quando o inimigo atacar, o guarda de Israel não dormirá. Nenhuma arma contra nós prosperará. Nossa família prevalecerá. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Você pode dar um glória a Deus aí?
Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Quem está feliz nessa noite com a sua família, vamos dar um glória a Deus. Glória a Deus. Vamos passar agora para a nossa pastora Thaís, que vai trazer uma palavra para a nossa família nessa noite. Boa noite, a paz do Senhor, Devec Nilópolis. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, com a minha parte da minha família, né? Nós somos agora 5, mas eu estou aqui somos 4 hoje. Estou muito feliz de estar aqui porque todas as vezes que a gente se reúne na casa de Deus, a gente tem a oportunidade de acessar milagres, viver milagres. Todas as vezes que nós nos reunimos, há um princípio espiritual que é ativado. As Escrituras declaram que onde estiverem 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, Ele ali estaria. E Ele está aqui, porque eu acho que nós somos muito mais do que 2. Não é verdade? Quem é que está aqui sem a sua família? Ó, você veio de alguém, não é? Você nasceu de uma família. Funcional ou não, saudável ou não, de margarina ou não, perfeita ou não, 2 pessoas precisaram se encontrar para que você chegasse a esse mundo. Tenha sido planejado ou não, um encontro casual ou não, um casamento que deu certo ou não, você nasceu. E se você nasceu, você é uma semente que deu certo. Porque você chegou até aqui. Eu vim de uma família que tem as suas peculiaridades. Você provavelmente veio de uma família que tem as suas peculiaridades. E eu me lembro que há 19 anos atrás, numa conferência de família, eu tinha 16 anos. E o pastor fez uma pergunta e ele disse assim, onde estão os adolescentes e os jovens da igreja? Naquele dia eu levantei e ele falou assim, vira para o adolescente que está do seu lado e diz que Deus tem uma família para ele. Na hora, eu falei, Deus não tem isso para mim, não. E aí a minha amiga que tinha me levado naquela conferência falou para mim assim, mas o que é isso? Família é projeto de Deus. Deus tem isso para a sua vida, sim. Mas o que eu conhecia por família, pelo que eu via, eu cresci sem meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 7 anos. Eu vi uma mulher, que era minha mãe, tomando responsabilidades que, pela ausência de um homem, ela não deveria ter tomado. Porque ela era a mãe. Ela não era o pai. E eu dizia para mim mesma, é possível que isso se repita comigo. Eu não quero isso para mim. Deus não tem uma família para mim. Mas lá no fundo, como uma boa adolescente romântica, tudo que eu queria era ser amada. Talvez aqui existam pessoas que acreditem que Deus não tem uma família para você. Porque o que você viveu te fez pensar que família é só sofrimento. Ou o que você viveu te faz pensar que você não está apta, que você não está pronta para ser mãe, que você não tem a capacidade de educar, de ensinar alguém. Ou o que você viveu como homem te faz pensar, eu não quero ser um pai igual ao meu pai. Eu não quero ser um homem igual ao meu pai. Eu acredito que o Senhor nos reuniu aqui nesse lugar, nessa noite, para quebrar ciclos. Para que você possa viver a oportunidade de ter uma família. E ainda que você tenha errado, porque não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita, se a igreja ainda está na terra e Deus está aqui nesse lugar, o Senhor vai te dar a chance de recomeçar. Bom, eu construí a minha família, quer dizer, eu ainda estou construindo, porque eu estou na 4ª gestação, 3º filho aqui chegando, né? Esse ventre aqui já fecundou 4 sementes, 2 estão aqui, uma está aqui e uma está com o Senhor. Eu sou casada há 11 anos com o Miguel. Nesse momento, como o pastor falou, ele está na Devec Natal, prestigiando um pastor amigo nosso, que está fazendo aniversário.
E eu testei muito meu marido durante o namoro, porque eu queria saber se realmente valia a pena o casamento, né? Eu tornei a vida dele muito difícil, mas ele já me amava tanto que ele não desistiu, aceitou e casou comigo. Então, aqui estamos nós, casados há 11 anos, e eu tenho a honra de dizer que nós somos uma família pastoral. Atualmente, eu sou mãe em tempo integral, trabalho lá na sede com aconselhamento das nossas jovens de 18 a 35 anos. Meu marido foi funcionário público por 16 anos, até que, de tanto eu perturbar a cabeça dele, eu fiz ele pedir exoneração e ser só pastor. E eu tenho a honra de dizer que nós entregamos a nossa vida para viver para Deus, pelo reino e pelas pessoas. Nesse dia, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração. E, sinceramente falando, quando eu li no livro de 1 Crônicas, 4, 9 e 10. Quando eu li isso aqui, Deus ele falou comigo, eu disse, Senhor, eu falo só para mulher. Quando é que vai surgir a oportunidade de falar essa mensagem aqui? Porque eu acho que não cabe, né? Aí veio o convite da Alba. Desde já eu quero agradecer o convite. Quero agradecer ao pastor pela confiança, né? Pastor, muito obrigada. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor abençoe a sua casa. E aqui estamos nós. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Que diz assim: Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um dos seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome Jabes, porque disse, eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo, como seria bom se me abençoasses e expandisses o meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido. Vocês perceberam que a história começou pelo fim? Ou fui só eu que percebi? Como é que a história começa a ser contada? A história não começa com o nascimento desse homem, mas a história começa com os resultados dele. É mais ou menos assim que as pessoas contam a nossa história. As pessoas conhecem a gente pelos nossos resultados, não é verdade? Onde a gente foi, o que a gente fez, a viagem que a gente fez, os filhos que a gente teve, os trabalhos pelos quais a gente passou, em que a gente foi bem-sucedido e até os resultados ruins. As pessoas só veem aquilo que está do lado de fora. Elas veem uma pequena parcela da nossa história. As pessoas veem a junção de tudo aquilo que foi o resultado do que a gente viveu. As pessoas só conseguem ver aquilo que é inevitável, aquilo que a gente mostra ou aquilo que a gente não consegue esconder, que são os nossos frutos. E quando os frutos são bons, existem aquelas pessoas que falam assim, mas eu não sei como é que ele conseguiu. Me diz, quem foi que ele teve que agradar? Quem foi que ela teve que convencer para ocupar aquele cargo? Mas um puxa-saco daquele consegue o que quer. Uma mulher bonita, ela sempre consegue o que quer. As pessoas tentam encontrar justificativas para os frutos que a gente deu, ou elas tentam, vamos dizer assim, encontrar razões para que a gente merecesse as dores que a gente sofreu. Porque algumas dores, elas são expostas e todo mundo vê. Quando um filho toma uma decisão diferente daquilo que você ensinou, todo mundo viu. E aí tem gente que fala assim, mas também mereceu. Uma mãe difícil dessa, sabe? Existem dores que a gente não consegue silenciar, porque em algum momento vão se tornar públicas. As pessoas vão ver. Mas a verdade é que ninguém viu o que você viveu para chegar até aqui. Ninguém vai contar a sua história. Nesse planeta aqui, nenhum ser humano vai contar a sua história melhor do que você. Porque você sabe muito bem a anatomia das suas dores. O que está por trás de todos esses frutos aí que você deu. O que está por trás de todos esses resultados que você gerou. Ninguém viu quando Davi, ele cuidava das ovelhas do pai dele com zelo.
Ninguém viu quando Davi defendeu um rebanho que não era dele, com unhas e dentes, e matou aquele urso. Ninguém viu quando Davi partiu o leão no meio, quando ele estava diante de um perigo eminente. Ninguém viu as folhas que você precisou perder para você dar os frutos que você tem dado. Ninguém viu os nós que se fizeram na sua garganta quando Deus falou para você se calar no momento que você achava que você precisava se defender. Ninguém viu. Ninguém viu a dor que você sofreu. Ninguém viu as portas pelas quais você tentou passar e não conseguiu porque elas se fecharam. E inevitavelmente ninguém viu as suas lágrimas que você chorou escondido. Porque as pessoas, elas vêm por fora, mas elas não veem por dentro. As pessoas não veem os seus conflitos. As pessoas não veem as suas dores, o seu real sofrimento, aquilo que você não tem coragem de dizer para ninguém, aquilo que só você, Deus e o seu travesseiro conhece. Ninguém viu como foi difícil você chegar nesse lugar de conquista que você chegou. Porque na verdade as pessoas só veem o que elas querem. E a gente acabou de ler aqui uma história que a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar aqui na Bíblia um relato mais específico do que aconteceu com Jabes. E aí, de repente, quando as pessoas conhecem as entranhas da nossa história, elas ficam surpresas, né? E o que antes era afirmação, quando elas tentam supor o porquê que você viveu, ou porquê que você chegou onde você chegou, o que antes era afirmação, vira questionamento. Uau! Eu não sei como você conseguiu. Me diz aí, Davi. Quem você teve que convencer para se tornar um rei? Me fala, Davi. Como é que um simples pastor de ovelha pôde receber o poder para governar um povo tão numeroso? Davi, me conta. Me explica. Como que de esquecido pelo próprio pai, você foi lembrado pelo Deus de Israel? Davi, eu não sei como você conseguiu. Uau, apesar de tudo, você conseguiu. Apesar de tudo, você venceu. Jabes, apesar desse nome, olha onde você chegou, Jabes. A gente leu a história aqui. E fala que Jabes recebeu esse nome porque a mãe dele o ganhou com muita dor. Jabes significa aquele que traz tristeza, aquele que me entristece, aquele que chegou num pior momento da minha vida. Agora pensa comigo. Será que se eu conhecesse bem a sua história, o que você viveu, o que você venceu, o que você passou e os frutos que você deu, será que seria justo que eu definisse você pela sua dor? Porque não é a nossa dor que define quem a gente é. Não é o rótulo que você recebeu de uma mãe, de um pai, de uma avó, de um parente que define quem você é. Ainda que o nome seja a nossa identidade, ainda que a palavra que a gente mais ouça a nossa vida inteira seja o nosso nome, não é a nomenclatura que a gente recebeu que vai definir quem a gente é, mas os frutos que a gente gerou no meio daquilo que a gente sofreu. Então imagina, a gente acabou de ler uma história que começou sendo contada pelo fim. Então como seria se a história de Jabes fosse contada por mim? Eu começaria pelo começo, não? Você também? Se eu perguntasse a sua história, o que você diria para mim? Thaís Moura Soares de Barros. Nasci no dia 15 de maio, no bairro de Icaraí, lá em Niterói. De Icaraí, fui para a favela da Maré. Lá eu vivi com um pai, com uma mãe. Um pai que não foi o melhor marido, mas foi um bom pai. Um pai que no dia 14 de maio de 1996 teve uma convulsão. Eu nunca vou esquecer. As pessoas acham que a criança esquece, mas a criança lembra. Ele teve uma convulsão dirigindo o carro, com o meu irmão no carro. E algum tempo depois ele descobriu que estava com câncer. O médico deu 3 meses, mas o meu pai viveu até janeiro de 1998. No dia 15 de janeiro ele foi enterrado. Então, eu vivi
Só 7 anos com meu pai. Por 7 anos eu sabia o que era viver com um homem dentro de casa. E a primeira vez depois disso que eu fui viver com um pai dentro de casa, esse pai era o meu marido, o pai dos meus filhos. Então, se eu fosse contar a minha história, seria pelo começo, ó, faz sentido. E como seria se a história de Jabes fosse contada do início? Havia um homem chamado Jabes, a sua mãe lhe deu esse nome, pois o havia dado à luz com muita dor. Diante de tal fato, passados os anos, Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: como seria bom se me abençoasses, expandisse o meu território, sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu o seu pedido, e Jabes foi o mais respeitado de todos os seus irmãos. Eu comecei a história dele pela dor que ele viveu. Só que quando Deus olha para a gente, Ele não olha o nosso sofrimento. E não é que Ele esteja ignorando a nossa dor, mas Ele nos olha além daquilo que sofremos. Eu imagino quando Deus olha para a sua criação, quando Ele olha para Devec Nilópolis nessa noite, Ele esteja vendo aqui várias pessoas. E Ele conhece as dores de cada um. Ele conhece os lamentos de cada um. Ele sabe exatamente em qual capítulo da vida você está. Mas Ele enxerga aonde você ainda vai chegar. Porque quando Ele olha para a criação dele, Ele olha pensando nos motivos para os quais Ele fez você. Thaís, você disse que não queria casar, mas eu já estou te vendo casada, minha filha. Seu marido vai ser pastor. Olha, não vai ter carreira não, você vai pegar a sua carreira e vai guardar, porque você vai cuidar dos seus filhos. E você vai amar tanto fazer isso. As pessoas vão achar que é sacrifício, mas para você vai ser um prazer. Deus olha para você e Ele enxerga onde você já chegou, mesmo você achando que não vai chegar nesse lugar. Porque Ele não olha a nossa história da forma que a gente vê. Apesar de não haver um ser humano no mundo que conte a nossa história melhor do que a gente, eu posso te garantir que quem escreveu a história de Jabes aqui, que começou pelo fim, foi o próprio Deus. É interessante que quando você vai começar a ler o livro de 1 Crônicas, ele começa falando de genealogia. Alguém aqui passou a genealogia durante o momento de leitura anual? Ou você leu fielmente a genealogia? Ninguém tem coragem de dizer, não? Mas a gente geralmente passa, gente. Porque é fulano gerou a ciclano, que gerou a beltrano, que gerou a fulano de tal, que não sei das quantas. A gente passa. Não é verdade? Mas o texto de genealogia é um texto documental. Ele vem documentar a história de uma família. Engraçado que quando eu penso em genealogia, faz algum sentido que a gente pense em quê? Em árvore genealógica, não é não? Então a minha mãe, ela era uma semente, o meu pai também, que fizeram ali, foram plantados no solo, que tiveram que morrer, como indivíduos, seres pessoais ali, individuais, se encontraram, viraram uma coisa só, e aí começou a crescer um broto. Para virar um broto, a semente tem que morreu. E vai crescendo. E vai crescendo. E os frutos são os filhos. Então a genealogia nada mais é do que a apresentação de sementes e brotos e frutos, sementes e brotos e frutos. E aí no meio de uma genealogia, Deus ele decidiu abrir um parêntese no meio da história. A genealogia tem só o que, gente? Só nome, né? Deus abriu um parêntese no meio de um texto que tem ali uma estrutura específica, é só nome. Fala assim, já que eu estou falando aqui só em nome, deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês. Eu vou dar um testemunho no meio de tantos nomes. Como assim? Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado do que todos os seus irmãos. Porque Deus, ele decide dar testemunho da vida de alguém no meio de uma genealogia. Ele quer mostrar para a gente que o poder de uma decisão pode anular a força de um nome.
como assim? Ué, Jabes significa aquele que traz dor, aquele que entristece. Eu não sei como estava a mãe de Jabes, eu nem sei o nome dela, porque não tem aqui, né? Mas aquela mulher carregava uma dor, um legado de sofrimento, que ela passou para a semente dela. E quantos bastões não são passados de pais para filhos, que perpetuam dores, que continuam ciclos, sabe? E às vezes o filho ou a filha, que se torna um adulto e depois se torna o pai e torna a mãe, continua passando esse bastão. Só que quando esse ciclo alcançou Jabes, ele falou, não, aqui esse ciclo vai acabar. Aqui esse ciclo vai ter fim. Isso me faz lembrar de Gideão. Vocês lembram quando Deus aparece em Juízes 6:11 para Gideão? Ele encontra um homem com medo. Ele encontra um homem que está escondido. Ele encontra um homem que estava vivendo a retaliação de uma aliança que o pai dele havia feito. Gideão significa guerreiro destruidor. Gideão significa guerreiro poderoso. Mas como é que pode um destruidor, um guerreiro poderoso, estar escondido, com medo? E a Bíblia diz que ele fala que ele é o menor. Ele é irrelevante. Ele é o menor da casa dele. Ele não tem valor. Os hebreus estavam vivendo um tempo de idolatria. E os amalequitas estavam subjugando aquele povo. De tal forma que Gideão ficou com muito medo. Quando Deus encontrou esse homem que disse que estava com medo, que se sentia pequeno, ele falou, não, você vai nessa tua força, porque eu te dei um nome. Você vai fazer jus a esse nome. Você vai lá no altar que o seu pai edificou. E você vai acabar com esse altar, de uma vez por todas. Às vezes a gente precisa tomar decisões na nossa vida que vão de encontro, né? Vão contra aquilo que os nossos ancestrais acreditam. Talvez eles não acreditem no seu Deus. Talvez eles não acreditem em você. Mas Deus te deu o poder de quebrar esse jugo. Deus te deu o poder de quebrar esse ciclo. Quando o sangue de Jesus ele entra em ação na vida de alguém, todas as alianças hereditárias, geracionais, que foram estabelecidas são quebradas. E assim foi com Gideão. E assim foi com Jabes. Então, quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala de genealogia. Faz todo sentido quando a gente lê a história de Jabes. Deus ele decidiu abrir um parêntese no meio de uma árvore genealógica, no meio de um texto de genealogia, no meio de um texto que tinha um padrão, e dizer, olha, não tem nome que prevaleça diante de uma herança amaldiçoada que foi anulada. Quando a gente nasce, gente, a gente recebe um presente. E a gente precisa cuidar desse presente do primeiro ao último dia da nossa vida. É um presente que a gente não escolhe, mas a gente precisa lutar por ele constantemente. Que presente é esse? O nosso nome. Eu não escolhi meu nome, quem escolheu foi meu pai. Seu nome, quem escolheu? O nome da minha mãe é Darclésia. Ó, diferentão, né? Quem escolheu foi minha avó. Viu em um filme americano, achou que era Darclésia. Deu esse nome para ela. Ó, maravilhosa. Só tem duas no Brasil, tá? A minha mãe e uma outra irmã lá no Nordeste. A palavra de Deus lá em Provérbios 22:1 diz que o bom nome, ele vale mais do que muita riqueza. Então, isso significa que atualmente, independente do significado do teu nome, o teu nome, ele vale mais do que tudo aquilo que você produz. Porque você luta, né? Para manter o nome limpo, para poder comprar uma casa, para alugar um imóvel, para comprar um carro, para fazer uma aquisição. A gente luta pelo nosso nome. A gente luta pelo bom nome, para que as pessoas não falem do nosso nome. Não, porque a Thaís fez isso. A Thaís falou aquilo. Não, a gente luta para manter o nosso nome limpo. O nome de Jabes, por si só, carrega uma história. A história da mãe dele. Não é a história dele. E essa história
traz consigo uma herança. As Escrituras documentam algumas histórias de pessoas que tiveram o seu nome mudado. Abrão significa pai grande, pai exaltado. Sarai significa minha princesa, enquanto Sara significa princesa. Deus mudou o nome de Abrão para Abrão. Deus mudou o nome de Sarai para Sara, porque para o que eles iriam viver, para o legado que eles carregavam, fazia sentido que o nome deles fosse mudado. Mas e quando isso não acontece? Abraão significa pai de multidão, né? Mas e quando o nome de alguém não é trocado? O livro de Ruth começa com a história de uma família, a família de Elimeleque, que ao fugir da fome, encontrou com a morte. A Ruth era uma moradora de Belém, que foi para Moabe com seu marido. E lá viu seus filhos crescerem. Seus filhos casaram-se com moabitas. E de repente, uma mulher que era expatriada, que não tinha casa, que não tinha nação, que fugiu da sua realidade para um outro lugar, ela se vê viúva. Uma mulher que fugiu da fome encontrou a morte. E além de se ver viúva, ela se viu uma mãe sem filhos. Porque filhos sem mãe existe nome, né? Órfãos. Mas mãe sem filho não tem nome. É mãe sem filho. Mãe em luto. Mãe que perdeu o filho. Mãe que sofreu uma perda. Então aquela mulher, ela não tinha mais provisão. Aquela mulher não tinha mais a possibilidade de construir uma posteridade. Engraçado que Ruth, quando Noemi encontra com Ruth, né? Noemi perde o seu marido, perde os seus filhos, ela fica com as noras, né? Ruth e Orfa. Quando Noemi, ela passa por todas essas perdas, a primeira coisa que ela faz é voltar para Belém, porque ela ouve dizer que lá em Belém voltou a ter pão na casa do pão. E o curioso é que o nome dela, Noemi, significa agradável, delícia, aprazível. E ao voltar para sua terra natal, ela já vai avisando, ó, não me chama mais de Noemi. Não me chama de Noemi porque o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Como eu posso ser chamada de agradável se a minha vida é amarga? Mas Deus mudou o nome dela? Não. A gente quer ser fiel às dores que a gente viveu. A gente também quer ser fiel às heranças geracionais que a gente recebeu. A legados que a gente recebeu da nossa casa. Não, na minha casa todo mundo se divorcia. Na minha casa todo homem trai. Na minha casa, olha, as mulheres não casam. Então eu já estou fadada já a essa realidade. Porque você aceitou esse legado. A gente se acostuma com aquilo que é passado de geração em geração, porque nos foi ensinado que daquela forma funcionava daquele jeito. E a gente aceita aquilo ali. A gente quer ser fiel à nossa dor, mas a gente também quer ser validado pelas pessoas no meio da nossa dor. Eu não sei vocês, mas eu já conheci algumas pessoas que se sentem bem por se sentir mal. Sabe? Que você encontra e fala assim, nossa, que bom que você venceu, né? Mas também, né? Fiz tudo sem marido, não tinha carro, minha vida foi difícil. Olha, ela foca. A pessoa foca na dor, não é não? Algumas pessoas se sentem bem por se sentir mal. Elas querem atenção pelo legado de dor que elas estão levando adiante. Então, Thaís, como que é possível eu deixar esse bastão que não me pertence? Como é que eu faço para abrir mão dessa herança maldita que me foi imposta, mas eu não aceito mais viver com isso? A gente não consegue vencer isso com armas carnais. A gente não consegue vencer isso com confissão positiva. A palavra de Deus lá em 2 Coríntios declara que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo todos os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando a ele cativo todo pensamento e obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Thaís, o que é isso? Não entendi nada. As armas da nossa guerra espiritual nunca serão carnais,
Mas se não são carnais, usamos armas espirituais. Aqui tem um monte de crente, né? Que conhece as armas espirituais, as armas da nossa milícia. Mas talvez você não tenha ainda tomado uma decisão com Jesus. A primeira decisão que você precisa fazer para quebrar esse ciclo é entregar a sua vida a Ele. E a partir do momento que você entrega a sua vida a Ele, você começa a lutar o bom combate de Deus. Mas existe uma arma muito poderosa, que é a oração. E foi exatamente dessa forma que Jabes mudou o seu destino. Ele estava destinado a ser aquele que entristece, aquele que traz dor. Mas a palavra de Deus diz que ele fez uma oração. E ele orou ao Senhor. Existem 6 características de uma oração eficaz. A primeira delas, a oração precisa ser objetiva. Você não precisa dar voltas para falar com Deus. Ah, Senhor, que o meu pai, ele traiu a minha mãe e isso acabou comigo. Não, Senhor, olha só. O Senhor já sabe o que eu vivi na minha família de origem. Eu não quero viver isso novamente. Então eu vou ser objetiva. Senhor, eu quero uma família. Eu quero um homem que me ame. Senhor, eu quero ter filhos saudáveis. Eu quero ter filhos obedientes. Senhor, eu vou entrar no céu com a minha família. Seja objetivo na sua oração. A segunda característica de uma oração eficaz, ela precisa ser sincera. A palavra de Deus diz que Deus não ouve a pecador, mas a todos quanto o obedecem, Ele responde. Então seja sincero naquilo que você entrega diante de Deus. Olha, Senhor, foi ali que eu caí. Foi essa decisão errada que eu tomei. Senhor, eu não devia ter falado isso aqui para o meu filho. Eu sei que isso feriu o coração dele. Senhor, me dá uma estratégia de como eu vou falar com ele. Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a restaurar essa área aqui do meu casamento. Recentemente eu atendi uma menina que falou para mim assim, eu estou há 1 mês sem falar com meu marido. E os 2 trabalham na igreja. Eu falei, minha filha, como assim? Se eu não abraçar meu marido de manhã em casa, eu já faço aquela coisa assim, quero abraço. Cadê? Eu não consigo. Como é que você consegue fazer a comida dele sem falar com ele? Como é que você consegue ir dormir do lado dele sem dar boa noite? Peraí. Eu não sei como está seu casamento. Eu nem sei se você é casado. Mas o que você precisa apresentar diante de Deus e jogar limpo diante dele? Senhor, eu preciso reparar essa área da minha vida. Senhor, eu não sou dizimista. E eu sinto que a minha infidelidade está comprometendo a prosperidade da minha casa. Senhor, estou com muita vergonha, mas eu estou sendo sincero diante de Ti. Então a sua oração, ela precisa ser sincera. Terceira característica, a sua oração precisa ser virtuosa. Ela precisa ter as motivações certas. A palavra de Deus declara que a oração do justo é poderosa e eficaz. Ela pode muito em seus efeitos. Então você precisa ser justo na hora de orar. Você precisa ter virtude. Quarta característica, a sua oração precisa ser convicta. Ora, a fé é o firme fundamento daquilo que não existe no mundo dos homens, mas já existe no mundo de Deus. Então você precisa enxergar as coisas como se já fossem. Então a sua oração, ela precisa ser carregada de fé. Ela vai ser o combustível da sua oração. Quinta característica de uma oração eficaz, ela precisa ser consciente. Ai, meu Deus, eu fui tomada por uma coisa assim, eu nem sei o que eu orei. Não, se a sua oração é objetiva, você não deu voto para falar com Deus, você foi sincero para falar com o Senhor, você é uma pessoa que está carregando fé como combustível, você precisa saber exatamente o que você está pedindo. Vocês oram e não recebem porque vocês pedem mal. Pedem para os seus próprios deleites. O texto áureo desse ano na nossa igreja, qual é, gente? É João 15, não é? Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. E vos nomeei para que vocês fossem e dessem frutos, e os frutos de vocês permanecessem. Para que tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai, em oração, no nome dEle, Ele vos conceda. É tudo que vocês pedirem em oração. E para pedir tudo, você precisa ser consciente daquilo que você está pedindo. Última característica de uma oração eficaz. Ela precisa ser positiva.
Não foca na dor. Não, Senhor, porque aquela pessoa falou algo para mim que me feriu. Senhor, me cura. Estou precisando ser curada. Senhor, estou precisando ser curada nessa área, porque não tem nada a ver com a pessoa que me feriu. É com a forma que eu reajo a esse tipo de problema. Porque todas as vezes que qualquer pessoa usada pelo diabo, ou sem querer, ou eu achando coisa da minha cabeça que nem é o que ela fez, e eu achar que eu vou me magoar, o Senhor já me curou, eu já estou blindada, eu não vou passar por isso de novo, eu não vou sofrer pela mesma dor. Então você precisa ser positivo. Senhor, me cura. Preciso de restauração. Senhor, me ajuda a ser fiel. Senhor, me ajuda a ser fiel nesse casamento. Senhor, me dá paciência para cuidar dessas crianças. Senhor, me dá paciência para ensinar os meus filhos. Me dá paciência para não traumatizar esses seres humanos. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a ser uma mãe melhor. Me ajuda a ser um pai melhor. Me ajuda a ser um marido melhor. Me ajuda a ser um vizinho melhor. Um funcionário melhor. Me ensina, Senhor, a ser um empregador melhor. Senhor, me ensina, porque eu quero ser a tua imagem. Refletir o teu caráter. Então seja positivo no momento que você estiver orando. E aí, eu olho para a oração de Jabes e vejo um homem que pede a bênção, ele pede a prosperidade, ele pede a presença e ele pede a quebra de um ciclo. Em que momento ele faz isso? Abra sua Bíblia. Lá em 1 Crônicas 4, você vai ler a oração dele. 4:10. Minha tradução é diferente, mas a Bíblia é a mesma. Jabes orou ao Deus de Israel. Ah, como seria bom se me abençoasses. Ele está pedindo a bênção. E expandisse o meu território. Ele está pedindo a prosperidade. E continua assim. Sê comigo em tudo que eu fizer. Ele pede a presença. E guarda-me de todo mal e aflição. Aqui ele pede a quebra de uma maldição. Aquele que entristece, aquele que traz consigo a dor, ele pede que Deus o guarde de toda aflição. E assim Deus ouviu a sua oração. Jabes, ele não pediu para Deus mudar o nome dele. Olha que interessante. Você vai continuar com esse nome, tá? Mas a sua história vai ser mudada. Jabes, ele não pediu por uma mudança de nome, mas ele pediu por uma mudança de história. Jabes, ele não pediu que Deus apagasse o passado dele ou alterasse. Peraí, vamos voltar no tempo e mudar o que aconteceu. Jabes, ele não pediu para que Deus fosse lá, visitasse a mãe dele e falasse assim, ó, tu tá errada, tá? A culpa é tua, tá bom? Vamos aqui assumir o seu. Não, ele não pediu por isso. Jabes, ele não pediu para Deus algo agarrado no passado dele. E quantas vezes nós apresentamos pedidos a Deus para quebra de maldição, quebra de aliança, agarrado no nosso passado. Não tem como você acessar um futuro, não tem como mudar o seu destino, enquanto você estiver segurando a corda do seu passado. A palavra de Deus lá em Jeremias 29:11, Deus diz, através do profeta, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Qual é o futuro da sua árvore? Qual é o futuro da sua semente? Qual é o futuro da sua família? Qual é o futuro da tua posteridade? O que você espera do amanhã? O que você espera para daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos? Como você deseja ser reconhecido? Como você deseja que a sua família, a sua árvore, seja reconhecida? A palavra de Deus declara que, pelos seus frutos, conhecerão a árvore. Qual é o tipo de fruto que você deseja começar a dar a partir de hoje? Quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. A palavra de Deus, lá em Apocalipse 2:17, traz uma promessa para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca. E nessa pedra estará escrito um novo nome, que só conhecerá aquele que o recebe. Não importa o nome que você recebeu aqui na terra,
Não importam os rótulos que você recebeu aqui na terra. Não importa as sentenças que foram impostas para você por alguém que te validava. Um pai, uma mãe, uma avó, um tio, um professor, alguém que exercia um domínio, uma autoridade, uma presença marcante na sua vida. Não importa o que disseram que você era. Não importa a mentira que o diabo contou. A palavra de Deus declara que foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, desconstruir, desarticular todas as obras do maligno. E é possível que ele tenha operado na sua vida através de mentiras que você ouviu e você passou a sua vida inteira acreditando. É possível que ele tenha te convencido que você é uma pessoa que você não é, mas as mentiras dele caem por terra nessa noite na sua vida. Se você deseja viver a partir de hoje o início de um novo ciclo, se você deseja a partir de hoje abrir mão desse legado que você carrega, tão desnecessário, e assumir o destino que Deus tem para a sua vida, eu quero te fazer um convite nessa noite. Você que nunca aceitou a Jesus, ou que nessa noite deseja se reconciliar com o Senhor. Thaís, eu achava que Deus não tinha nada para mim. Eu achava que Deus ele não tinha um destino diferente para mim. Mas a partir dessa noite, eu comecei a acreditar que é possível viver uma história diferente. Onde está você nessa noite? Que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que deseja mudar o destino da sua vida a partir de uma decisão. Thaís, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Porque quando você entrega a sua vida para o Senhor, ou você se reconcilia com Ele e volta para o Senhor, o destino da sua casa também é alterado. Dê à sua família nessa noite a chance de viver um novo destino. Onde está você nessa noite? Que deseja entregar a sua vida a Jesus. Talvez você tenha vergonha, ou medo de sair do seu lugar, ou medo do julgamento, ou medo do julgamento das pessoas que não estão aqui, mas que ao ouvir que você entregou a sua vida a Jesus, vão julgar você. Não vão acreditar que você está redefinindo a rota da sua vida. Onde está você nessa noite? Que deseja entregar a sua vida a Jesus. Ai, Thaís, eu já tenho uma idade que assim, não tem muito o que mudar na sua vida, não. Enquanto houver igreja na terra, enquanto o Senhor ainda não tiver buscado a sua igreja, sempre haverá uma oportunidade. A igreja está aberta hoje. É possível que daqui a 1 minuto Ele volte para nos buscar. Como será a sua eternidade? Onde está você nessa noite? Thaís, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei. Eu não sei explicar muito bem o que aconteceu, mas eu fui me afastando, tomei decisões. Eu acredito que hoje é o meu dia. Onde está você que deseja voltar para o Senhor Jesus? Você está aí nessa noite? Se você não conseguir sair do lugar e deseja que alguém do UNA vá até você, levante a sua mão, que a gente vai ter um voluntário do UNA, que é o departamento que atende pessoas que estão se reconciliando ou aceitando Jesus, novo convertido. Levante a sua mão que a gente vai até você. A gente vai buscar você aí no seu lugar. Essa palavra é para você nessa noite. Olha, Thaís, eu já construí, reconstruí tantas famílias. Eu casei, me divorciei, casei novamente, me divorciei. O que eu faço agora? Entrega a sua vida a Jesus. Somente Ele é capaz de restaurar a sua capacidade de manter uma casa. Só Ele é capaz de te fazer ser um esposo melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, um pai melhor. Ai, Thaís, mas os meus filhos já estão formados, já estão casados. Esse convite também é para você. Onde está você que deseja entregar a sua vida para o Senhor nessa noite? E mudar o destino da sua família. E mudar o destino da sua posteridade. Você está aí? Nós estamos enfrentando uma guerra. Porque a igreja, ela começou com uma família. Ela começou com Adão e Eva lá no jardim, onde eles cultivavam comunhão. Mas o pecado entrou. E com o pecado entrou uma desordem. Mas o Senhor entregou o seu Filho Jesus para que todas as coisas voltassem ao seu lugar. Talvez você não tenha a perspectiva de ter uma família, mas eu posso te dizer que com Jesus isso ainda é possível. Você está aí nessa noite? Não tem ninguém para Jesus? Então eu quero fazer uma rápida oração pelas famílias da igreja, por vocês que estão aqui nessa noite.
Senhor, eu te apresento nessa noite as famílias da ADVEC Nilópolis. E todas as pessoas que estão aqui representando uma casa, representando uma família. Eu te peço, Senhor, que visite cada lar. Que visite homens, mulheres, pais, mães e filhos. Senhor, guarda os nossos filhos na escola, guarda os nossos filhos na faculdade, dá-nos sabedoria, discernimento, paciência, domínio próprio para educar e ensinar através do nosso exemplo quem é o Senhor. Que nós possamos desfrutar da sua bênção na nossa casa, que possamos desfrutar de dias saudáveis, que possamos desfrutar da tua prosperidade sobre a nossa família, Senhor. Nós oramos porque acreditamos que o Senhor é o Deus das famílias, nós oramos porque acreditamos que o Senhor instituiu a família como um projeto tão especial. O Senhor não precisava de nós, mas o Senhor nos fez participantes da sua criação, ao nos dar a oportunidade de reproduzir mais pessoas para a sua glória. Senhor, nós oramos a Ti crendo que nós vamos entrar no céu com a nossa família, que nós daremos frutos em amor debaixo do Teu temor, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Queria chamar o louvor aqui para nós adorarmos juntos, para terminarmos assim, adorando ao Senhor, dizendo que Ele é bom e que a sua família vai prosperar nessa terra, a sua família vai ser bênção para a glória de Deus. Vem aqui todo o louvor. Eu queria que todos aplaudissem a vida da Thaís, que trouxe essa palavra. Deus te abençoe, Thaís. Manda um abraço para o nosso amigo, pastor Miguel Ângelo e seus filhos, que seja a bênção. Vamos adorar. Se você estiver próximo da sua família aí, dá um abraço nele, chega perto aí. Vamos adorar juntos. Vamos agradecer por tudo que o Senhor fez nesses dias. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Não se envergonhe, cante essa canção.
pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar, as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra ler, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Pega as suas mãos e comece a agradecer o nome do Senhor. Comece a ser grato essa noite. Comece a agradecê-lo porque Ele é dono de tudo. Ele é dono da nossa vida, do nosso coração, da nossa família. Oh, cante comigo. Não se esqueça, vamos. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar, pois tudo que tenho é um aleluia. A sua família é do Senhor. A sua casa é do Senhor. De um coração cantando. O seu lar foi o Senhor que escolheu. O inimigo não vai bater lá. O inimigo já está tirando retirada da sua família. Ah, Senhor, cuida de família nesse lugar. Que nós possamos viver o melhor tempo de nossas vidas, Senhor. Ah, Senhor, que nossa família possa frutificar para a glória de Deus, Pai. Amém. Aplauda o Senhor bem forte, irmão. Glórias a Deus. Aleluia. 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 Amém. Antes de eu terminar, eu queria fazer uma homenagem a essa família linda que cuida de tantas famílias aqui na igreja. Eu creio, irmão, que deve ser luta, tem retaliação, mas eu creio que o Senhor tem guardado algo maravilhoso para essa família. Eu queria que você aplaudisse a essa família, que são líderes de famílias. Vem aqui, Alba, Mendes, Maiara, Pedro, fica aqui também. Cadê a Maiara? Em nome da igreja Advec Nilópolis, queria agradecer a vocês, a todo o empenho, cuidado. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é correria, mas eu creio que tem recompensa para a vida de vocês. A recompensa já está aqui, nesses filhos maravilhosos, que congregam aqui, que louvam aqui, que são sementes, frutos. Eu sei que às vezes bate o cansaço, mas está aqui a recompensa de vocês, que é a família. E tantas famílias que são abençoadas através de vocês. Que Deus recompense tudo que vocês têm feito nessa casa. Eu queria que você estendesse a mão para eles aqui, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estão essa família que o Senhor escolheu para essa casa.
O homem não pode recompensar, o homem não pode fornecer o que eles precisam, mas existe um Deus que recompensa. Que eles possam colher frutos maravilhosos de todo o trabalho e que seus filhos sejam abençoados. Que eles possam ver os filhos dos filhos deles e que os filhos deles possam ver os filhos dos filhos deles aqui, buscando, congregando, e que essa geração seja marcada nessa terra e que eles possam dar frutos para a glória de Deus, Pai. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Abençoe. Deus abençoe. Irmão, que conferência maravilhosa. Para você que veio aqui, eu creio também que Deus tem recompensa para a sua casa. Que você tenha uma semana maravilhosa. E que a sua família desfrute do melhor da terra. Que na sua casa não falte nada. Não falte amor, paz, cordialidade. E que a presença do Espírito Santo te habite naquele lugar. Que eu te desejo uma semana cheia de saúde também. E que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, esteja com todos. E todos dizem: vai em paz, querido, vai em paz, querida. Todos aqui da família, nós vamos tirar uma foto aqui na frente. Não vai embora, tem uma foto aqui geral.